Apesar do uso intenso de temperos na culinária brasileira e do grande potencial de mercado, a produção de espécies condimentares é muito pequena no país. Vários fatores contribuem para isso, principalmente a ausência de variedades adaptadas às condições ambientais nas diferentes regiões do Brasil e a falta de sistemas de cultivos bem definidos. A Embrapa Transferência de Tecnologia já vem se articulando para contornar essas limitações. O trabalho começou com o levantamento das pesquisas feitas com essas plantas e com o repasse de tecnologias para o setor de condimentares. O objetivo é também levar aos agricultores conhecimentos e materiais adequados para novas alternativas de cultivo em pequenas e médias propriedades rurais. O projeto já está sendo desenvolvido em vários estados do país. A princípio, os trabalhos têm sido com gengibre, menta, manjericão e açafrão. Em Manaus, a Embrapa Amazônia Ocidental participa do projeto como uma unidade de validação das condimentares. Na região, são adotadas várias formas de uso do açafrão. Pode-se usar o rizoma, que é a parte subterrânea da planta, e as folhas, que são usadas como as folhas de louro, para aromatizar curries, cozidos, sopas, para embalar e assar peixes e outras carnes. Assim como o jambu e a pimenta doce, muito usados na região e que conferem aroma e sabor diferenciados aos pratos. Nós temos aqui o jambu, que normalmente o amazônida só usa o jambu para pôr no tacacá, mas a gente pode utilizar como folha normal na nossa alimentação, porque veja só, as folhas verdes escuras, elas dão já um sinal de que ela deve ter vitamina A, que serve para a nossa pele, para os olhos. Então, aqui nós temos a pimenta, é uma pimenta da nossa região, olha que lindo, olha que maravilhoso. É uma pimenta de cheiro ou pimenta doce, como a gente chama, que ela tem nutrientes que vão favorecer a nossa digestão, né, entre outras coisas, e dar aquele sabor delicioso na nossa comida. Já na região pantaneira, a farinha de bocaiúva tem espaço garantido como tempero. A importância de trabalhar com produtos da nossa região nos deixa assim bem à vontade, porque aqui nós temos os produtos como a bocaiúva, o cumbaru e outras coisas também como o piqui, e isso nos dá assim, a liberdade de criarmos novos pratos e novas receitas. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Embrapa Pantanal trabalha em parceria com a Infraero e outras instituições de pesquisa e ensino. Nós adotamos essa estratégia justamente para aproveitarmos a estrutura física desses parceiros, bem como os recursos humanos, os técnicos e outros pesquisadores da área. A Infraero desenvolve projeto social com plantas medicinais, condimentares e aromáticas, com grupo de assentados da reforma agrária. Sua participação no projeto é validar as espécies na região pantaneira. Outra questão que a Infraero vem desenvolvendo é promovendo cursos de culinárias para mulheres através desse campo experimental de plantas condimentares. Fazendo isso, é um incremento na renda familiar e também ajuda no próprio sustento da família. A Infraero repassa as tecnologias geradas pela parceria a multiplicadores, que por sua vez repassam aos assentados por intermédio de seus filhos, que são alunos das escolas técnicas da região. Na produção de condimentares, as boas práticas devem ser adotadas desde sua escolha das suas mudas e os recipientes, bem como os substratos. E nesse local onde vai ficar essas mudas, deve ser um local isento de pragas e doenças, e depois, em seguida, ela é levada ao campo, onde, já adaptada ao campo, ela vai ter esse desenvolvimento, e aí em seguida tem a colheita, que nós temos que ter o cuidado de
ao manipular algum material na colheita, ter todo ele higienizado. Cultivados nas pequenas propriedades rurais, em sistema de agricultura familiar, os condimentos podem ser um bom investimento para o pequeno agricultor. Mas, como todo bom negócio, é preciso conhecer bem sobre o assunto para obter os resultados desejados. Além dos cuidados na hora de selecionar as variedades a serem cultivadas, é preciso que o produtor adote as recomendações indicadas pelos técnicos. O uso de práticas agrícolas inadequadas no cultivo dessas plantas tem sido a principal causa para a baixa qualidade dos produtos disponíveis no mercado brasileiro. O processo de extração dos óleos essenciais que ocorre em plantas aromáticas, de maneira geral, ele é muito importante para que se possa ter uma qualidade da matéria-prima que é utilizada pelo produtor rural. É muito importante que a gente possa avaliar de forma quantitativa e qualitativa o perfil dos constituintes químicos que ocorrem nessas plantas. Para que se possa ter uma ideia, a proporção de cada um desses compostos é quem vão conferir o sabor e o aroma de cada uma dessas espécies. É preciso também atentar para a grande variabilidade genética encontrada nos diferentes materiais da mesma espécie. Diferentes índices de massa seca e massa fresca, assim como o teor de óleos e outras substâncias de interesse, por exemplo, podem variar muito dependendo da região e época de colheita. É muito importante que o agricultor tenha muita consciência de que a qualidade da matéria-prima que ele vai comercializar depende de fatores ambientais, né? Então é muito importante que ele saiba que no período da manhã a produção dessas substâncias voláteis da planta, elas estão no seu auge, vamos dizer assim, entre períodos de 8 até 10, 11 horas da manhã, é onde se vai encontrar o melhor rendimento. Então é muito importante que ele faça a colheita nesse período, né, e faça um processamento também adequado de pós-colheita, de secagem, enfim, de todo o processamento, de maneira a minimizar a perda, porque são substâncias que são voláteis. São substâncias que, de certa forma, quando a gente consome um manjericão ou uma hortelã, você tem a percepção daquele gosto, daquele sabor, em função desses óleos voláteis, que são feitos de compostos químicos, vários compostos químicos que a gente tem a percepção tanto no paladar quanto no olfato. Então é muito importante que ele possa ter consciência de que, embora ele não veja, né, essas substâncias, mas na hora que ele colhe o material, ele tem que fazer isso de maneira adequada para não perder essa qualidade desse produto. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia tem em seu banco de germoplasma uma hortelã variegada, que além das propriedades do hortelã comum, tem apelo visual muito interessante para decoração de pratos, sejam doces ou salgados. Ele tem as cores do Brasil, o verde e o amarelo. No mundo inteiro, a gastronomia cada vez mais ganha espaço entre os consumidores. E estabelecer diferenças no preparo dos pratos é o que torna um ou outro mais atrativo e preferido. No Brasil, a maior parte dos condimentos utilizados no preparo de alimentos é importada. Por isso, cultivar plantas condimentares seguindo as boas práticas agrícolas representa uma oportunidade para o agricultor agregar valor à sua propriedade e aumentar a renda familiar.